Fala, minha rapaziada, dia 20 de janeiro, terça-feira, dia de Champions League, mas antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa sua curtida para dar aquela fortalecida pro Coringa. E hoje é dia de Champions, e antes de mais nada, solta o hino! Vamos pra cima, rapaziada. Hoje é Champions League, vários jogos. Selecionei 7 jogos, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Selecionei 6 jogos para comentar com vocês aqui. Jogos bons que dá pra gente trabalhar, que dá pra gente lucrar bastante, beleza? Vamos começar com Bodo Glimt contra o Manchester City. Manchester City favorito para esse jogo. Já vamos ver aqui logo como o mercado está se comportando para esse jogo. Deixa eu dar uma aproximada aqui para vocês verem melhor. Ó, deixa eu ajeitar aqui para vocês, para ficarem melhor. Agora foi. Olá, Bodo Glimt pagando 7,8 para vencer o jogo. Manchester City favorito para o jogo pagando 1,40, beleza? Manchester City favorito contra a vitória do Bodo Glimt está pagando 8,2. Aqui é um jogo, galera, que eu acredito que o Manchester City, apesar de jogar fora de casa, vai vencer o jogo, apesar que não é fácil jogar lá na Noruega, o campo é sintético, então não é fácil, a bola corre muito mais rápido, o Bodo Glimt está acostumado a jogar nesse tipo de gramado, o Manchester City não está acostumado a jogar nesse tipo de gramado, porém a diferença de elenco ela é muito grande. Muito grande mesmo. Então, vamos esperar o jogo começar. Obviamente, a gente só faz a entrada no ao vivo. A gente vai esperar 10 a 15 minutinhos de delay. Se o Manchester City estiver pressionando bastante, finalizando bastante, a gente vai entrar contra a vitória do Bodo Glimt nessa odds 8,2. Mas claro, a gente faz trader, eu não faço nenhuma entrada no pré-jogo. Obviamente, eu faço a leitura no pré-jogo, eu estudo o jogo antes do jogo começar, como eu estou fazendo agora nesse jogo do Manchester City. E se essa minha de leitura de pré-jogo se encaixar no ao vivo, eu realizo a entrada. E nesse caso, eu quero entrar contra a vitória do Bodo Glimt nessa odds 8,2. Mas para isso, o City tem que estar muito bem na partida, pressionando, finalizando bastante, com seus principais jogadores. Entendeu? E todas as minhas entradas, elas são no ao vivo. Essa odds 1,40 a favor da vitória do City é uma odds boa, só que eu costumo pegar ela quando ela tá em 1,50 para cima, quando ela tá mais valorizada, entendeu? Se o Manchester City não tiver pressionando bastante, finalizando bastante, porém com a posse de bola, se essa odds de 1,40 valorizar, for para 1,50, possa ser que eu pegue. Mas a princípio eu quero entrar mesmo contra a vitória do Bodo Glimt, no Lei Bodo Glimt, nessa odds 8,2. E para quem faz pré-jogo, eu recomendo a vitória do City nessa odds 1,40, tá excelente. Beleza? Inter de Milão e Arsenal, cara, para mim esse aqui é o jogo da rodada. Para mim esse aqui é o jogo da rodada. Inter de Milão aí é o atual vice-campeão, né, da Champions League, tomou aquele vareio pro PSG na final. Foi 5-0 ou foi 4-0 pro PSG. Um vareio. Vai enfrentar o Arsenal, que na minha opinião, atualmente é o time que mais desenvolve o seu futebol na Europa, é o time que apresenta o futebol melhor na Europa. Tem uma defesa muito sólida, uma defesa muito forte a equipe do Arsenal. O ataque não é essas coisas todas, porém a defesa é muito boa. Mas para você ver o nível que o futebol europeu se encontra hoje em dia, o Arsenal está praticando o melhor futebol. Sendo que não é aquele futebol, pô, o Arsenal está disparado o melhor futebol da Europa. Não está disparado, mas é o melhor futebol da Europa. Entendeu? Porque tem uma defesa muito forte. Aí vocês falam, tem o Bayern. Mas o Bayern, do mesmo jeito que o Bayern faz muito gol, o Bayern toma muito gol. O Bayern não tem uma defesa boa. E o Arsenal é um time mais equilibrado do que o Bayern. Pelo menos eu acho. Então o Arsenal para mim é o time que está melhor no futebol europeu. Apesar de não ser aquela disparidade toda, mas o Arsenal se encontra como melhor. Mas vamos falar desse jogo, Inter de Milão e Arsenal. Vamos ver como o mercado está se comportando para esse jogo. Inter de Milão e Arsenal. Olha lá.
Inter de Milão jogando em casa, pagando 3,05 para vencer o jogo. O Arsenal, apesar de jogar fora de casa, tem um leve favoritismo, ó, pagando odds 2,64. Odds boa dos dois times. E as odds no lei também para os dois times estão boas. Aqui, rapaziada, são duas equipes muito parelhas, muito parelhas. O Inter de Milão jogando em casa é muito forte. A gente viu ano passado contra o Barcelona, eles eliminaram o Barcelona, então é um time que a gente tem que tomar bastante cuidado. Vamos ver como o ao vivo vai nos mostrar aquilo que a gente deve fazer. Eu não tenho problema nenhum em entrar contra a vitória do Inter de Milão nessa odds 3.1. Também não tenho problema nenhum de entrar contra a vitória do Arsenal nessa odds 2,66. Vai muito daquilo que o ao vivo vai nos mostrar. Se a Inter de Milão estiver muito bem no jogo, pressionando bastante, eu não tenho problema nenhum em entrar nessa odds 2,66 contra a vitória do Arsenal. E se o Arsenal estiver muito bem, pressionando bastante, eu não tenho problema nenhum em entrar nessa odds 3.1 contra a vitória da Inter de Milão. Nesse jogo em específico, eu só vou trabalhar no lei, no resultado da partida, ou contra a Inter de Milão ou contra o Arsenal. Vai depender do ao vivo. O que o ao vivo me mostrar, eu vou me posicionar no mercado contra a equipe que está pior na partida, ok? Para esse jogo é isso. É um jogo muito parelho, é um jogo muito difícil. São duas equipes muito boas. E para quem faz pré-jogo, eu recomendo o mercado de gols nessa partida. Acredito que vai ser um jogo com gols. E para a gente que faz treina, a gente sempre vai esperar no ao vivo, ver como a equipe vai se comportar. E o mercado ele vai mostrar para a gente o que a gente deve ou não fazer. Se o jogo estiver ruim, se o jogo não estiver bom, não tem problema nenhum, a gente fica de fora da partida, ok? Sporting PSG, aqui para mim tem um favoritismo, que é o PSG, que é favorito para esse jogo. Vamos ver como o mercado está se comportando nesse jogo. Acredito que o PSG vai ter um certo favoritismo aí para esse jogo. Olha lá. PSG pagando 1,80 para vencer o jogo, o Sport pagando 4,7 para vencer o jogo e o Lei do Sport está pagando 4,8. Uma odds muito boa. Excelente aqui, o PSG é o atual campeão da Champions, vai querer defender esse título, tem melhores jogadores, o coletivo do PSG é muito forte, apesar de que algumas partidas esse ano, nessa temporada no caso, tem decepcionado, porém é um time muito mais completo do que o Sport. Apesar de jogar fora de casa, o PSG é favorito para esse jogo. E aquela coisa, a gente vai esperar no ao vivo, ver como o PSG vai se comportar de 10 a 15 minutos ali no primeiro tempo para a gente ver como as equipes estão se comportando, se o PSG vai estar no seu dia, se vai estar bem, se vai estar com a posse de bola, se vai estar dominando o jogo, que é aquilo que o PSG se destacou na temporada passada. Se isso se confirmar no ao vivo, eu vou entrar contra a vitória do Sport nessa odds 4.8. Nessa odds aqui, 4.8 no vermelho contra a vitória do Sport. Mas claro, a gente vai ter que esperar no ao vivo ver como o PSG vai se comportar nesse jogo. Se estiver com seus principais jogadores, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, Vitinha, Jonete, se estiver com o seu elenco completo e se estiver bem no jogo, não tem outra. Para esse jogo, eu recomendo, para a gente que faz trailer, o Lei Sport, entrar contra a vitória do Sport. E para quem faz pré-jogo, se quiser algo mais seguro, eu recomendo o PSG com empate. E quem quiser mais algo arriscado, eu recomendo a vitória do PSG. Essa odds 1,80 tá excelente. Não descarto também no trader entrar nessa odds aqui 1,80 a favor da vitória do PSG. Lembrando que sempre quando a gente entra ou a favor, nesse caso aqui, ou a favor da vitória do PSG ou contra a vitória do Sport, a gente sempre está buscando o gol do favorito, que nesse caso é o PSG. O PSG faz o gol, a gente fecha a posição com o nosso lucro. Ah, se tomar o gol, a gente fecha também no red e não tem problema nenhum. Mas para esse jogo é isso. Para a gente que faz trader, vamos esperar 10, 15 minutinhos de jogo, ou até antes, se tiver uma pressão muito forte, a gente entra contra a vitória do Sport nessa odds 4.8. Ok? Agora vamos falar de Real Madrid contra o Mônaco, cara. Real Madrid, treinador novo agora. Acredito que o Real Madrid é favorito para esse jogo. Joga em casa, tem um elenco melhor, tem um time muito melhor que o Mônaco. É favorito sim. Mas a gente tem que ver como a Arbeloa vai implementar o seu estilo de jogo nesse time do Real Madrid, que ultimamente
Podemos dizer que o Real Madrid está em uma pequena crise. A verdade é essa, o Real Madrid está em uma pequena crise. A torcida vaiana aí, os seus jogadores, vaiano Vinícius Júnior, vaiano Bellingham, vaiano Valverde, a torcida não está contente com o Real Madrid. Mas a verdade é que a culpa não é deles, né? É de todo o time, do treinador que estava, que era Xabi Alonso. Então a torcida nesse momento eu acho que vai ter que ter um pouco mais de paciência para ver se a Arbeloa vai conseguir implementar aquilo que ele acredita sobre futebol, né? E eu acredito que esse jogo contra o Mônaco é um jogo para dar uma resposta à torcida. No Santiago Bernabéu, Champions League, tem toda aquela mística do Real Madrid. Então acredito que o Real Madrid, esse jogo em específico, é um jogo para dar uma resposta à sua torcida, para fazer uma bela atuação, para vencer e vencer convencendo. Acredito que dá para fazer isso. Real Madrid favorito, como vocês podem ver, pagando odds 1,32 para vencer. E o Mônaco pagando odds 10. E o Lei Mônaco pagando odds 10,5. É uma odds muito alta, 10,5. Eu já fico meio assim de pegar essa odds, porque se a gente toma um gol, e pode acontecer, pelo histórico do Real Madrid, ultimamente o Real Madrid não está vindo bem, pode acontecer do Mônaco sair vencendo esse jogo, abrindo o placar no caso. Então, se a gente toma um gol do Mônaco, nosso head aqui nessa odds vai ser um head bem alto. No caso, a gente perderia aí umas 3, 4 unidades. Então, não vale a pena. O que é que eu vou fazer aqui nesse jogo? Eu vou esperar essa odds 1,32 valorizar, ok? Chegando a 1,50, 1,60, eu vou entrar a favor da vitória do Real Madrid. Mas, claro, nesse jogo a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o Real Madrid não vem bem, o Real Madrid está em uma pequena crise. Mas se tivesse impondo dentro de casa, estiver pressionando, finalizando bastante, seus principais jogadores estando bem na partida e essa odds valorizar, chegar a 1,50, eu vou entrar sim a favor da vitória do Real Madrid. Mas vamos ver no ao vivo como o Real Madrid vai se comportar. Outro mercado para quem faz pré-jogo que eu recomendo para esse jogo é o mercado de gols. Over 1,5, over 2,5, eu acredito que esse jogo vai ser com gols, porque geralmente o Real Madrid sempre está tomando gols aí, né? E faz também. Então eu acredito que é um jogo bom para gols. E para gente que faz trader, vamos esperar essa odds da vitória do Real Madrid valorizar para a gente entrar a favor da vitória deles, ok? Deixa eu beber uma água aqui. Mais dois jogos, galera, para a gente comentar. Jogo do Tottenham contra o Borussia Dortmund. Aqui, rapaziada, eu vejo um jogo muito parelho. Muito parelho mesmo, Tottenham e Borussia Dortmund. É um jogo que não tem favorito para mim. Acredito até que o mercado vai mostrar aqui, ó. Tô dizendo para vocês. Tottenham pagando 2,94 para vencer e o Borussia pagando 2,50. Bem parecido, bem parecido. Então não tem favorito aqui para esse jogo. Nesse jogo, obviamente, a gente vai ver como as equipes vai estar se comportando no ao vivo e eu não tenho problema nenhum em entrar contra a vitória do Tottenham ou contra a vitória do Borussia Dortmund. Vai depender daquilo que o ao vivo vai nos mostrar. Se o Borussia Dortmund estiver muito bem, eu vou entrar contra a vitória do Tottenham. Se o Tottenham estiver muito bem, eu vou entrar contra a vitória do Borussia Dortmund. É um jogo muito parelho, muito igual. Apesar do Tottenham jogar dentro de casa, eu posso tranquilamente entrar contra a vitória deles, porque o Borussia é um time muito bom também. Mercado excelente para este jogo, tanto para o treino quanto para quem faz pré-jogo, é o gols, mercado de gols. Over 1,5, over 2,5, acredito que gols no primeiro tempo também. É um jogo muito bom para gols, são duas equipes ofensivas que atacam bastante e acredito que esse jogo tem tudo aí para ser com gols. Copenhague e Napoli, último jogo aqui que eu selecionei. Acredito que esses são os melhores jogos para a gente poder trabalhar nessa terça-feira. Copenhague e Tottenham, vamos ver como o mercado está se comportando aqui para esse jogo. Cadê aqui? Copenhague e Napoli, na verdade. Olha lá, Copenhague, jogo na Dinamarca, jogo na casa do Copenhague, Copenhague pagando 4,4 e o Napoli pagando 2. O Napoli favorito para esse jogo, porém, não é fácil jogar lá na Dinamarca, na casa do Napoli.
Até porque também o Napoli é favorito, porém não é aquele favoritismo muito grande. Não vejo esse favoritismo muito grande do Napoli. Napoli tem um time melhor, obviamente, mas não é fácil jogar lá na Dinamarca. Copenhague, quando joga em casa, costuma ser bastante ofensivo nesse jogo. Então é um jogo para a gente tomar bastante cuidado mesmo. Para quem faz pré-jogo, eu recomendo entrar aí no Napoli com empate, acredito que é o mais seguro. E para a gente que faz trailer, a gente vai ter que esperar esse jogo no ao vivo, ok? Obviamente, mercado de gols. Não vejam como uma excelente opção. Os times italianos eles tendem a ser muito fortes defensivamente, entendeu? Então temos que tomar cuidado com esse mercado de gols, vai depender daquilo que o Alvio vai nos mostrar. Se tiver um jogo like os dois times finalizando bastante, o mercado de gols ele começa a ficar interessante, beleza? Mas no match odds aqui no resultado da partida, a gente pode trabalhar contra a vitória do Copenhague, ok? Contra a vitória do Copenhague, se o Napoli estiver muito bem. Ok? Nesse jogo eu não entro contra a vitória do Napoli porque o Napoli é favorito, tem um certo favoritismo, tem um time melhor, então não faz sentido para mim entrar. Faz sentido para mim entrar contra a vitória do Copenhague, se o Napoli estiver bem, mas o Napoli tem que estar muito bem nessa partida. Como eu disse, não é fácil esse jogo, não é um jogo fácil, então a gente vai ter que tomar cuidado nessa partida. E aí tem outras estratégias que ao decorrer do jogo pode acontecer, por exemplo, a gente pegar um vovô aí no final da partida. Se o Copenhague estiver vencendo aí o jogo por um gol de diferença, a gente pode entrar contra a vitória do Napoli para a gente lucrar ali a favor do tempo, o tempo passando e a gente vai lucrando, mas isso aí vai depender muito do ao vivo. No trader, galera, o ao vivo ele sempre nos mostra aquilo que a gente deve ou não fazer. Seja para entrar em alguma posição ou seja para não entrar. Tem jogo que não vai ser bom, que não vai ser interessante e não faz sentido a gente entrar, ok? Mas para essa terça-feira é isso, galera. 6 jogos aqui, 6 jogos bons que dá pra gente trabalhar tranquilamente, que dá pra gente lucrar. Então, que Deus nos abençoe e nos proteja, que seja uma terça-feira aí excelente pra gente, que a gente possa lucrar bastante. E não se esquece, se inscreve no canal e deixa sua curtida. Vamos!